Olá, gestoras e gestoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Encerrando a Gestão Municipal. Eu sou Joselice Isabel, assessora jurídica do CONASENS, e no programa de hoje nós vamos tratar da importância do estabelecimento de uma equipe ou comissão de transição e também de documentos essenciais que precisam ser confeccionados, documentados pelos gestores em exercício e repassados de forma transparente à nova gestão. Ao meu lado, enriquecendo o programa de hoje, está aqui comigo nosso consultor jurídico, Tadahiro Tsubolt. Gestores, Josi, mais uma vez uma satisfação para que a gente possa estabelecer orientações, alguns conselhos para que o gestor possa encerrar da melhor maneira possível esse mandato agora no ano de 2024. E é por isso que o gestor em exercício precisa realizar um balanço de tudo que foi projetado em seu Plano Municipal de Saúde, prestar contas daquilo que foi realizado e apresentar estratégias e sugestões à nova gestão. Considerando todo esse processo denominado transição, nós temos como uma boa prática o estabelecimento de uma equipe ou comissão de transição, normalmente formada por membros indicados pelo prefeito em exercício e aquele que irá sucedê-lo, a fim de que haja uma efetiva troca de informações. E, embora não exista uma legislação federal que determine a obrigatoriedade dos municípios estabelecerem essa equipe, muitos municípios também têm legislações próprias sobre essa temática. E mesmo que não tenham, é recomendável que isso seja feito a título de boa prática e também em observância aos preceitos da Lei de Acesso à Informação, que dentro de seus dispositivos traz como regra a publicidade e o sigilo como uma exceção. Não se pode perder de vista que essa transferência de informações, ela respeita princípios que são caros à administração pública, merecendo destaque nesse sentido a continuidade do serviço público, a supremacia do interesse público e a boa-fé na execução dos atos administrativos. Josi, você tocou em pontos efetivamente relevantes, principalmente quando a gente considera a lógica do princípio da própria continuidade, né? Porque nós temos que entender que há um encerramento da gestão dos 4 anos, mas a administração num todo, ela deve continuar a sua lógica de prestação de serviço, especificamente no caso da saúde. Essa troca ou essa transição que você muito bem citou, ela se dá nesse parâmetro em relação a essa interlocução. A equipe que entra com a equipe que sai. E você também trouxe à consideração a questão do levantamento dessas informações. Tanto aquele que sai, ele tem uma lógica de praticamente prestar contas do que fez, mas principalmente preparar um terreno para que aquela nova administração tenha ciência de toda a situação atual, a lógica da conjuntura, o contexto. E isso é imprescindível e se faz tanto nessa transparência, muito bem citada por você, quanto, ao mesmo tempo, de permitir a ambiência para fins da continuidade da administração. Josi, outra questão extremamente importante é em relação ao levantamento das legislações. Nós sabemos que a administração pública ela é regrada por várias regras, vários normativos, e no nosso caso específico da área da saúde, as legislações envolvendo um órgão extremamente relevante, que é o Conselho Municipal de Saúde, na sua composição, quem são os conselheiros que participam, a sua representatividade, ao mesmo tempo o Fundo Municipal de Saúde, especificamente em relação à questão de recursos, saldos. Essas legislações elas são imprescindíveis, porque aquele novo gestor, né, e o novo mandato que está assumindo, ele tem que ter ciência, e essa oportunização ela se faz a partir do gestor que está saindo. Então, essa legislação, assim como outras, mas essas são muito relevantes na nossa área, especificamente na área da saúde. Um outro ponto, Tadahiro, muito importante também, que os gestores precisam estar atentos, é com relação ao levantamento das auditorias e processos de fiscalização que a Secretaria Municipal de Saúde esteja envolvida, né? Sejam procedimentos deflagrados, por exemplo, pelo DENASUS, pela Secretaria Estadual de Saúde, pelos tribunais de contas, inclusive também procedimentos fiscalizatórios eventualmente instaurados pelos conselhos de classe, como o COREM, Conselho Regional de Farmácia.
E, nesse sentido, vale lembrar ainda que tanto o relatório quadrimestral como o relatório anual de gestão, eles exigem esse apontamento daquelas auditorias que tenham sido deflagradas durante o seu período. E, por isso, essas informações precisam estar devidamente documentadas e serem repassadas durante esse processo de transição. É uma questão que você colocou, mais uma vez, com muita propriedade, é que a gente tem sempre que preservar o chamado princípio da não surpresa. O que é esse princípio da não surpresa? Aquele que está assumindo a administração e a gestão, ele não pode ser surpreendido com alguma informação que é essencial, e daí esses levantamentos, esses apontamentos que você colocou, porque só quem está atualmente na gestão é que tem condição de fazer essa visualização. E por que isso é relevante? Porque a partir daí é que se oportuniza, mais uma vez, a adoção de atitudes, de medidas, de soluções de eventuais situações que estão acontecendo hoje na gestão. Como, tecnicamente, a nova gestão ela só assume a partir do dia 1º de janeiro de 2025, esse retrato, né, do momento da atual gestão incumbe ao gestor que está entregando o mandato e essa identificação de todos os atos, dos procedimentos, dessas auditorias, a visão tem que ser holística para que eu não entregue uma administração faltando elementos essenciais para a adoção de medidas no próximo mandato. Exatamente, Tadahiro, e nesse mesmo sentido se encontram os processos judiciais. É importante que a gestão em exercício documente, também relate todos os processos existentes que envolvem a área da saúde, com a descrição detalhada dos pormenores desses processos, no que se refere ao seu objeto, aos prazos eventualmente em aberto, as etapas de cumprimento com relação às decisões judiciais, e aí eu faço um destaque para medicamentos e eventuais itens que tenham algum caráter de continuidade em sua prestação, sempre no intuito também de que os usuários que são atingidos por determinadas decisões judiciais não tenham prejuízo de continuidade, né, nos seus tratamentos, enfim, tudo aquilo que se refere àquelas ações. E lembrando, né, Josi, hoje em dia o fator judicialização é um tema muito caro no bom sentido em relação à saúde, porque existe uma parcela muito relevante com um impacto do ponto de vista financeiro e econômico muito grande para as secretarias municipais de saúde. E essa é uma visão em termos de gestão, como é que eu tenho que entregar a situação para o novo gestor. Mas você trouxe um fator aí que é o de maior importância. É o atendimento do próprio usuário que está sendo beneficiado de uma decisão judicial. Então, existem tantas aquelas decisões judiciais que é só para um fornecimento único de um procedimento ou de um medicamento, mas existem aqueles de dispensação contínua, né? Então, esse desenho e essa situação e esse contexto, ele só pode ser apresentado pelo atual gestor. Então, tem que haver uma interlocução muito grande dentro da própria gestão, tanto o secretário municipal de saúde, com uma controladoria, com o almoxarifado, com especificamente aí na parte do jurídico, das procuradorias, que elas devam aí alimentar em relação a essas informações para que o gestor possa transferir essas informações para a transição da equipe que está entrando, né? Outra questão também, Josi, que é muito importante, é o levantamento do chamado estoque, do patrimônio, do almoxarifado. Por que ele tem uma relevância muito peculiar? Primeiro, porque eu preciso de demonstrar como é que foi a gestão patrimonial, como é que eu fiz as despesas públicas, a finalidade dessas aquisições, e é importante porque é a partir desses levantamentos, principalmente materiais de consumo, contratações, para que eu possa dar um outro espectro em relação ao que é necessário para que a nova gestão que está assumindo, ela possa se programar e possa fazer o seu autoplanejamento. Então, questões para nós da área da saúde, principalmente medicamentos, né? A gente sabe a dificuldade que é em relação, às vezes, a determinados medicamentos, a necessidade da dispensação contínua, a necessidade de abastecer as unidades básicas de saúde, porque a demanda da saúde ela é perene, ela não é estanque. Então, isso é importante. Na verdade, é um levantamento que já deveria ser feito de forma já contínua, mas ela toma relevância maior ainda para fim de planejamento e entrega da próxima gestão.
Exatamente, Tadahiro. E isso traz outros dois pontos que são de grande relevância, né? O primeiro deles que eu pontuaria seria o aspecto de pessoal, né? Então, como bem dito já por você, cabe à gestão que está em exercício, é ela que é conhecedora do estado da arte, né? Da forma como as coisas se encontram. Então, todas as informações no que se refere à estrutura de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde tem que ser informada à nova gestão. E quando falamos dessa estrutura organizacional, nós temos que pensar em todos os aspectos relacionados, desde o número de servidores existentes, qual o tipo de vínculo que existe, se esses vínculos são efetivos, se são temporários, se são comissionados, como são as cargas horárias, como estão as escalas de trabalho, qual é a situação da folha, né, de pagamento e dos eventuais encargos. No que se refere a concursos públicos, por exemplo, quais estão vigentes ou em andamento, qual o prazo de validade de eventuais concursos, como se encontra o quadro quantitativo de vagas em aberto, né, que podem vir a ser preenchidas pela nova gestão, enfim, toda a estrutura organizacional de pessoal, para que quem venha a assumir a pasta consiga verificar, inclusive, eventuais lacunas ou as melhores medidas de utilização dessa equipe em prol do atendimento do usuário, né, que é o objetivo principal do Sistema Único de Saúde. Dessa parte, Josi, em relação à área de pessoal, ela também toma um relevo, um destaque imprescindível, lembrando que, numa administração pública, o gasto com pessoal é um dos mais relevantes. E a questão não se trata pura e simplesmente do que está se gastando de pessoal. Na nossa área, que você colocou e pontuou de forma muito cirúrgica até, a questão de escalas e cargas de horário, né? Nós temos que lembrar que a prestação de serviço, quando a gente pensa aí numa urgência, numa emergência, é extremamente relevante a questão do plantão, quem são aqueles profissionais que estão habilitados, e essa gestão, ela também, de novo, é o atual gestor que tem condições de oferecer essas informações, porque ele é que detém hoje a gestão e a administração, não só da pasta da saúde, mas na questão de pessoal relativo à saúde. Então, essas informações, elas ganham uma potencialização de importância, porque isso, na verdade, é o trato da gestão da saúde com a própria comunidade e os próprios usuários, né? Exatamente. E o mesmo acontece com os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres e respectivos aditivos relacionados à área da saúde. Isso porque muitos desses instrumentos eles acabam tendo uma vigência que ultrapassa 31 de dezembro e precisarão ser acompanhados pela nova gestão. Então, as informações no que se referem a esses instrumentos também precisam ser relacionadas, documentadas e transferidas, seja no que se refere às partes envolvidas, ao objeto desses instrumentos, aos valores a que se refere, se existem, por exemplo, parcelas a pagar ou a receber, né, a depender da modalidade de instrumento a que estamos nos referindo. E, a partir daí, né, organizar essa informação e apresentar a nova gestão. E aí, com relação aos contratos, Tadahiro, tem uma questão específica que temos conhecimento, né, que acontece com relação à orientação de alguns setores contábeis de secretarias municipais de saúde que orientam que os gestores encerrem todos os contratos em 31 de dezembro. Só que essa orientação também tem um contraponto, que é a possibilidade de viabilizar a continuidade do serviço pela gestão que está vindo a assumir a pasta, já que para efetuar novas contratações ela necessitará de um certo período de tempo, né? Essas contratações, encerrando-se em 31 de dezembro, já não haverá condições de ter novas contratações a partir de 1º de janeiro. E o serviço de saúde, como você bem pontuou, ele é perene. Então, qual seria a orientação, qual seria a sua recomendação para esses gestores que recebem esse tipo de orientação nos seus municípios? Josi, você colocou numa das questões, eu acho que eu tenho sido mais consultado, né? E chega para a gente aqui no Corazens em relação a essa orientação, que num primeiro instante ela parece correta, mas ela tem que ter uma visão ampla. Se o mandato termina em 31/12, a lógica é que os contratos, os convênios deveriam encerrar essa mesma data. Entretanto,
primeira questão que nós temos que levar de novo em consideração, princípio da continuidade. Apesar do mandato terminar em 31/12, a lógica da saúde, da obrigação do município, ele perpassa esse prazo. Ele não se limita a 31/12. Então, se houver o encerramento de todos os contratos, de todas as relações, no dia 31/12, qual que é o primeiro efeito? Quem assume no dia 1º, ele não tem instrumento nenhum para comprar combustível para ambulância, ele não tem condições nenhumas contratuais de solicitar uma continuidade de fornecimento de um oxigênio para uma UPA. E isto leva a uma responsabilização, porque essa falta desses insumos vai redundar na não prestação do serviço de saúde. Então, a primeira questão foi aquela sua da abertura da nossa própria conversa. É o princípio da continuidade com a interlocução dessas duas equipes de transição. A equipe que está saindo deve demonstrar para a equipe que está chegando quais são os contratos que vão vencer, aqueles insumos, aquela questão do almoxarifado, para que a equipe que entra, ela vai predeterminar, ela vai indicar e vai orientar o seguinte: ó, eu gostaria que prorrogassem determinados contratos. Então, apesar de parecer que é uma regra absoluta de que 31/12 encerram tudo, os gestores têm que tomar a visualização que pode haver um revés, que é a responsabilização por eu inviabilizar a própria gestão. Então, isso se traduz, como bem colocado por você, na interlocução e na fala da equipe de transição que sai com a equipe de transição que entra. Então, nenhum contrato, nenhum convênio, nenhuma relação, ela deve pura e simplesmente se pautar na regra de encerrar 31/12, mas sim se pautar numa mesa da transição para que esses dois momentos possam ter uma interlocução comum para o interesse que há da continuidade do próprio serviço público. Tá? Também existe uma questão que a gente pode atrelar diretamente a essa questão do encerramento dos contratos, que é o levantamento das próprias licitações, né? Fazendo uma analogia muito direta, a licitação é a gasolina da administração pública. É a partir dela que você alimenta tantos os contratos, os fornecimentos, as relações todas, para que a administração possa comprar, contratar, fornecer. E daí uma importância muito relevante. Levantar as licitações para demonstrar em que fase está uma licitação. Às vezes ela está naquele momento preparatório ainda, onde estão sendo feitos levantamentos de estudo técnico preliminar, projetos básicos, termos de referência, como existem algumas que vão estar, às vezes, em andamento, apesar do final do mandato, e vão ter algumas já finalizadas. Esse levantamento de licitações ele é imprescindível porque ele oportuniza também, de novo, a gestão trabalhar em cima de um tema extremamente caro e raro em relação à própria lógica do planejamento, que é as aquisições e as contratações públicas, né? Exato, sempre na lógica de assegurar a continuidade de serviço. Isso digamos assim, é o primeiro ponto central, né, da nossa conversa aqui hoje. E aí também nesse mesmo sentido, eu trago a necessidade de levantamento no que se refere ao processo de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Essa lei, ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais e busca gerar uma cultura de privacidade, né, no âmbito nacional. Então, embora a obrigação da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados ela seja da Prefeitura como um todo, a pasta da saúde, considerando os dados de saúde, a sensibilidade desses dados, ela precisa estar atenta a todos os níveis de implementação, ela precisa fazer um levantamento daquelas medidas que já foram adotadas internamente, inclusive no que se refere a um ponto muito importante que é a capacitação de pessoal, das equipes que lidam com registro de dados, por exemplo, né, das tecnologias necessárias, e fazer um compilado disso para repassar à próxima gestão o status em que essa implementação se encontra, para que assim a próxima gestão possa avançar nesse processo. Essa LGPD, né, Josi, ela tem dois parâmetros muito importantes para nós da área da saúde. Primeiro é o próprio trato das informações e o segundo é aquele que você falou, os chamados dados sensíveis. A Secretaria Municipal de Saúde, ela trata com essas informações do cidadão, da pessoa. E isso é importante, porque além de trazer na Lei Geral de Proteção de Dados a questão da transparência, isso traz também, ao mesmo tempo, uma possível exposição.
Então, as prefeituras elas devem também estar vinculadas e atentas a essa chamada implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Outra questão também importante, como todas abordadas aqui, é em relação à questão de senhas, acessos, sistemas. Nós temos sempre que lembrar que a saúde ela vive numa gama variada de informações e a alimentação desses sistemas. A alimentação desses sistemas é tão relevante que é a partir deles, inclusive, que os municípios recebem recursos. A impossibilidade de uma alimentação ou do próprio acesso ao sistema, isso gera um efeito muito significativo em relação à questão da organização da própria saúde. Então, esses acessos, essas cautelas no final, porque às vezes se pede, são tantas informações, né, Josi, que o gestor às vezes pode ficar um pouquinho preocupado, dando uma relevância em algum desses pontos que nós colocamos, e pela sua abordagem, que é importante, todos os pontos são importantes. Nós não temos um ponto mais relevante do que o outro, porque como nós estamos falando de gestão, a desconsideração de um pilar ou um princípio nessa base que nós discutimos gera um efeito exponencial em toda a lógica da gestão. Mas essa é uma questão que a gente chama muita atenção, principalmente em relação aos sistemas que devem ser alimentados, né? Exatamente, Tadahiro. E as medidas que nós indicamos a necessidade de adoção, né, durante o programa de hoje, elas visam, mais uma vez, né, não custa repetir, assegurar a continuidade do serviço público, mas também trazer segurança para a gestão, tanto para quem está deixando, como para quem está assumindo. Se me permite, Josi, eu costumo falar que o melhor jeito de preocupar no encerramento da gestão, ou de priorizar, o gestor deva preocupar nesses tópicos todos que nós fizemos, como se ele fosse entregar a gestão para ele mesmo. Ou seja, eu que estou assumindo a gestão, eu quero ter o máximo de informações. Essa é a mesma lógica, esse é o mesmo espírito que deve conduzir aquele que está encerrando. Eu tenho que pensar como gestor que estou chegando no dia 1º de janeiro de 2025 e eu preciso ter ao meu alcance a maior gama e o maior espectro de informações possíveis. Toda vez que o gestor que estiver saindo estiver imbuído desse espírito, na verdade ele está fazendo 2 momentos extremamente importantes para ele. É o momento da própria prestação de contas e é o momento de oportunizar a continuidade dos serviços. E mesmo quando esse gestor se mantém na pasta, né, Tadahiro, mesmo quando não há uma transição para um novo gestor, mesmo assim, ter essa organização dessas informações vai permitir que ele viabilize um melhor planejamento para o novo mandato. Então, será de suma importância da mesma forma que todas essas informações sejam organizadas, né, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Essas informações que nós prestamos aqui nessa oportunidade é para que possa o gestor municipal de saúde se municiar das orientações, das informações e, especificamente, para que ele tenha um final de transição tranquilo. O gestor deve deixar realizações, mas nunca criar os seus próprios problemas, né? Exato. É por isso, gestores, que nós orientamos que todos estejam sempre atentos à legislação vigente e a todas as boas práticas que envolvem esse período de transição. A lógica sempre nossa, né, do próprio CONASENS, a orientação é sempre de orientação. E essa orientação leva à melhor gestão de saúde para 5.570 municípios do Brasil. Obrigado. Muito obrigada também a você que está nos assistindo. Até breve.